Sejam bem-vindos ao podcast Comex Connect, o maior podcast de comércio exterior do Brasil. Estamos aqui hoje com o Thiago Quaresma, né, o head de vendas da NAC Digital, da NAC Bank, tá? Que ele vai apresentar um pouco para vocês tantas soluções financeiras para o comércio exterior. Eu quero agradecer a China Fácil, a Martins e o Agesbeck pelo apoio de todo esse podcast. Ele só funciona, né, por causa do apoio dessas empresas. Thiago, obrigado novamente por estar aqui com a gente. Pô, fala um pouco, Thiago, um pouco da tua trajetória também, né, de você, né, ter chegado até aqui, um pouco da NAC Bank, né, para dar uma introdução pro pessoal. Não, bacana. Bom, meu nome é Thiago Quaresma, 41 anos, pai de 4 filhos, casado com a Mariana. Bom, acho que a minha carreira começa na Ambev, fiquei 11 anos na Ambev, muito na área comercial, então me apaixonei por essa área e ali fiquei. Depois transitei, fui para uma outra fintech do Comex. E aí eu já estava ali negociando por uma outra startup também do Comex. Foi um mundo que eu vi bastante oportunidade. E ali conversando com o Gilles da NAC, a gente conversou e ele me contou o projeto dele. E aí me mudei rapidamente para Santa Catarina, sou daqui de São Paulo. E ali em Santa Catarina a gente desenvolveu a NAC Bank. E aí hoje a gente consegue trazer algumas novidades para o comércio exterior. Pô, que legal, que legal. E a gente vê que talvez uma das principais dificuldades, né, das empresas no comércio exterior é o fluxo de caixa. Né? Não sei como que você pode até falar em dados para a gente, mas a gente que lida tanto com o empresário grande, que já importa containers e mais containers, quanto aquele pequeno e médio empresário que quer ou entrar no comércio exterior, né, ou está com dificuldade, né, ele comprava no mercado nacional, pagando 30, 60, 90, né, pagando com prazo, e aí ele migra para um modelo em que ele tem que colocar um dinheiro muito na frente lá na China, vai demorar 90 dias para a carga chegar, ele vai vender e paga prazo, então é uma dor muito grande de fluxo de caixa, né? Como que a ANAC resolve, né, essas dores assim dos empresários, das empresas? Interessante, foi a primeira coisa que a gente identificou, é a dor e o desafio do importador brasileiro. O que a gente entendeu? Que hoje, para ele começar a importar, vamos pegar aqui a origem já, que a gente fala de China Fácil, China, hoje, por conta do risco Brasil, a maioria dos pagamentos são antecipados. Então ele paga, vamos dar aqui o exemplo, $100 mil para iniciar um pedido. O tempo médio entre produção e embarque são 30 dias. Aí embarcou 45, 60 dias de transit time, quer dizer, entre o pagamento e até a chegada no Brasil, 90 dias. Chegou no Brasil, imposto, nacionalização, frete marítimo, frete terrestre. E aí a gente está falando de imposto pelo menos 50% do valor da carga. E aí sobe esse valor e passa-se mais tempo ainda. Ele vai retirar, levar para o armazém, fabricar, produzir, vender e dar prazo para o cliente final. Então a gente calculou ali um tempo médio de fluxo de caixa de 6 meses. Essa é a maior dor. O que a gente também identificou hoje, que mais de 80% dos importadores eles tomam crédito e quase a totalidade, a gente foi fazer um comparativo para ver, existe ainda oportunidade, né, um banco do comércio exterior entrar nesse segmento? Sim, existe, porque a maioria... Né? Exato, a gente pensou que era muito nichado e não. A gente viu que ele ficou que a maioria toma crédito, tem pelo menos mais de 3 bancos diferentes, instituições diferentes. É como se fosse aquele cartão. Antigamente a gente tinha que ter mais de um cartão de crédito. É isso aí. Porque o banco nunca nos oferece o limite que a gente necessita. E no crédito para importação funciona ainda dessa maneira. Então a ANAC ela vem como esse complemento ou como até um crédito realmente principal. Eu sempre falo para os importadores, né, fugir um pouco por exemplo, né, até pode falar aqui, porque Banco Inter, né, Nubank, esses bancos mais digitais, que eles não estão tanto no dia a dia do empresário brasileiro para trazer créditos, né, bons, né, irá mais para a linha dos bancões. Então Itaú, Bradesco, Caixa, Brasil, Santander, né, são os maiores bancos, mas a gente falou, eles pegam com 3, pegam com 4, pegam com 5 instituições ou até mais, né, e quando você pega uma empresa, né, e uma fintech, uma instituição financeira focada para o comércio exterior, vai entender a dor, né? E eu acho que assim, uma novidade, né, algo diferente é ter a garantia da própria carga para poder importar, certo? Perfeito. O que a gente entendeu é exatamente esse ponto. Quando o importador, o exportador, alguém do comércio exterior, ele vai no banco solicitar um crédito, a primeira coisa que para o banco, para a instituição tradicional, é algo super novo, eles não entendem. E quando a gente fala da variação do dólar, eles ficam até com receio, né? O dólar está variando bastante, essas operações são de alto risco. Agora a ANAC não, a ANAC ela entende isso, a gente nasceu do Comex, né? Nasceu daí. O Giliad, nosso CEO e founder da empresa, ele operou ali quase 20 anos no agenciamento de carga, então ele conhece o dia a dia,
Então a gente gosta de falar que a gente fala a mesma língua. Então quando você vai numa instituição tradicional, se você solicitar um crédito, eles vão te dar o Fininp. É a linha principal, é a linha mais conhecida, mas se você fazer uma simples pergunta, por que o Fininp é interessante para o importador, o teu gerente de banco ele não vai saber nada, ele não conhece as tuas peculiaridades, ele não conhece a operação de importação, ele vai pedir o que tiver na tela do computador dele. Na ANAC não, na ANAC a gente entende qual que é o fluxo, qual que é a operação do cliente, como funciona, qual produto ele importa, para desenvolver linhas mais personalizadas, né, de acordo com esse fluxo. E a gente desenvolveu o que é nosso carro-chefe, que a gente chama de cargo equity. E o que é o cargo equity? É uma linha onde a própria carga ela se autofinancia. Então não é necessário você trazer como garantia um imóvel que às vezes já está alocado num banco, antecipações de recebíveis, nada. Então a sua própria carga, a gente é a primeira instituição onde a própria carga ela é a garantia. Então a gente pega essa carga em trânsito, transforma num contrato em reais, não é um contrato em moeda estrangeira, trazendo algumas vantagens. Então ele não fica exposto à variação do câmbio, não precisa contratar uma ferramenta. Esses dias veio até uma matéria do Oribank falando que o custo do hedge está surreal, está encarecendo muito. E também foge de alguns impostos, né, como IOF, alíquota no imposto de renda. Então é um crédito desburocratizado, é um crédito rápido. Para ter uma ideia, a gente tem ali uma semana de análise de crédito, e depois de aprovado, o cliente tem em 2 dias o recurso na conta, né? Uau. Quando a gente fala de uma linha como o Fininp, a gente está falando de 60 dias. Normalmente. Então, e até para retomar, né? Vamos supor assim, ele vai liquidar aquela operação, no mesmo dia ele já pode estar tomando novamente, como se fosse um cartão de crédito do importador. Quando a gente fala das outras linhas de instituições mais tradicionais, tem que dar baixa, esperar uma semana para dar a entrada novamente, fazer uma análise de crédito novamente. E a gente não, a gente conseguiu fazer isso de uma forma fluida e personalizada para o importador. Então é uma linha realmente desenvolvida para quem importa. Legal, bom, muito legal. E como que você vê a taxa de juros hoje, né? Qual que é a menor taxa de juros que vocês conseguem no mercado hoje? Porque é um atrativo. Pô, bacana. Primeiro que a taxa de juros no Brasil ela está absurdamente alta, né? Então a gente vê que a taxa Selic ela vem aumentando 1 ponto e com certeza ainda já foi falado que vai aumentar ainda mais. A gente consegue ter taxas atrativas, então, claro, a gente vai olhar a operação do cliente e a gente oferece um leque. Então, além da cargo equity, hoje, a gente consegue ali, cargo equity aqui a gente está falando de uma taxa de 1,9 ao mês, all-in, sem necessidade de qualquer outro custo. Custo efetivo, né? Um custo efetivo. Não é um custo em dólar, né? Então é um custo realmente super simples. Então, basicamente, ele apresenta o BL Invoice e recurso na conta. A gente tem uma linha que é, por exemplo, eu tenho clientes de resina plástica, ureia, é muito para insumos e matéria-prima. E aí são produtos que têm um volume maior, uma necessidade maior, e por se tratar às vezes de uma commodity, aí a taxa de juros ela não pode ser uma taxa tão alta. Verdade. Então a gente tem parceria com bancos europeus, onde a gente oferece até 23 meses para pagar, com valores e taxas abaixo da Selic hoje. Então hoje a gente consegue uma taxa bem atrativa. Uau! Eu acho que isso que realmente traz para o empresário, né, possibilidade de ele se alavancar, né? E também não ficar comprometido, né, com o crédito nacional, porque esse crédito ele não aparece, né, o crédito do Cargo Act, né, ele não aparece no Banco Central, alguma coisa assim. Perfeito. Os bancos, para se protegerem, toda vez que você toma crédito, eles emitem ali um comunicado para o Banco Central, vamos dizer assim. Então, quando você, por exemplo, vai no Santander, o Santander sabe que você tomou crédito nas outras instituições. O nosso crédito, a gente faz um contrato comercial, então ele não precisa aparecer, é uma nota comercial, então ele não precisa aparecer para o Bacen, eu não preciso informar. Então o que é legal eu não vou comprometer as linhas que ele já tem. Legal. Né? E na verdade, por isso que eu falei, eu posso ter um crédito complementar. Eu acho que o outro ponto nem a Cargo Equity, nem essa linha europeia aparece no Bacen. Então são linhas realmente complementares para que ele possa alavancar. Então eu até falo isso, vai lá no banco, continua tomando seu crédito, utiliza para outras frentes, enquanto essa linha específica você utiliza para aumentar o seu operacional de importação. E a gente fala que a gente beneficia todo o ecossistema, né? A gente beneficia as trades, os agentes de carga, o despachante aduaneiro. Então a gente fez aqui um estudo onde, em média, os nossos clientes que começam a tomar crédito, eles crescem pelo menos 35% a mais do que hoje a importação. Importadores cresceram em média 9% no ano passado. Os nossos clientes crescem 35%.
Uau. Então, se você, né, tem um cliente, no nosso caso, né, a gente faz frete internacional também, faz transporte, faz despacho, que um cliente faz 10 processos por mês, vai fazer 13, vai fazer 14, vai fazer 15, por quê? Porque ele conseguiu se alavancar, vai conseguir vender mais. Né? Eu tenho vários clientes que falam isso, ó, eu tenho mercado para expandir, eu consigo vender mais, só que o fluxo de caixa na importação é um desafio, né? É desafiador, né? Você ter um fluxo de caixa de 180 dias, né? É bastante. E quais são os desafios que você vê para o público? Porque talvez é um pouco desconhecido ainda, né, Thiago? É interessante, né? O nosso maior desafio, primeiro, é tornar a ANAC conhecida. Então, por isso a gente vai estar na Intermodal, a gente vai estar Legal. no stand G100, então, para levar esse primeiro banco do comércio exterior para a maior feira de logística da América Latina. E o desafio muito é tirar alguns dogmas, algumas coisas que eles têm medo, né? A gente brinca e fala, eu vou dar o crédito e o cliente pesquisa a gente a fundo, né? Verdade. Ele fala, tô puxando aqui teu capital social, tudo. E a gente fala, pô, legal, porque ele quer saber também. Quer saber, ele quer saber de onde veio o funding. Eu acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo, ele quer conhecer a operação. Porque para ele, né, a gente brinca e fala, ele quer fugir dessa burocracia dos bancos, mas quando você fala o seguinte, olha, depois de aprovado, você precisa apresentar invoice UBL e a operação inicia. Isso. Aí ele fala, não é possível. A gente fala, não, é possível. Até a nossa análise de crédito hoje, a gente usa muita inteligência artificial. Legal. Então a gente consegue fazer tudo isso. Então para ele quer fugir da burocracia, mas ele ainda tem medo quando a gente fala que é simples. Legal. E é super simples, assim como outros bancos, né? Eu lembro que há um tempo atrás minha conta era no Santander, eu mudei totalmente, por exemplo, naquela época para o Nubank, porque o Nubank eu não precisava mais ir na agência. Isso. Né? E pra gente também era impossível. Né? Como que a gente falaria 10 anos atrás que não precisaria mais usar cédula em papel, né? Verdade. Que tudo ia ser feito. Hoje, se eu te perguntar se tu tem R$1 no bolso... Eu não tenho. A gente não tem, exato. Então, a gente veio realmente para disruptar esse mercado. A gente fala que o comércio exterior, ele ainda é sedento, ele ainda tem oportunidade para muita tecnologia. Então, ali que a gente vê um grande espaço. Pô, legal, legal. E o que você ainda acha que tem de expansão no mercado e nos produtos da ANAC para o comércio exterior, né? A gente falou um pouco do Cargo Act, falou dos linhas de crédito com juros europeu. Como você vê aí dos próximos passos? Acho que a gente vai lançar um produto na Intermodal, onde é um gateway de pagamento para agente de carga. Legal. Então hoje o agente de carga ele paga aquela PTAX e cada armador tem uma PTAX diferente. Então a gente está quebrando. E não é baixa, né? E não é baixa. E por muitas vezes o que a gente sente, por exemplo, né? O armador cobra 3%, mas a gente absorve meio e passa 2,5%, né, para o nosso cliente. Então a gente vai conseguir uma economia nessa PTAX e a gente vai conseguir ser ou mais competitivo ou aumentar a nossa margem. Legal. A gente brinca e fala que hoje o frete é uma commodity, né? Sim. E o que a gente quer mostrar é que até onde a gente parece que não vai ter mais margem, não, a gente consegue. Então lá a gente tem reuniões semanais para entender, olha, aonde tem oportunidade nesse mercado. Então a gente tem a área do crédito, a gente tem uma área do câmbio, a gente tem essa área agora da CDS Gateway de pagamento para agentes de carga. Pô, que legal, porque de fato aí os clientes, né, do nosso agenciamento falam, nossa, eu tô olhando aqui no Google, a taxa é 5,60, como você tá me cobrando 6 e tanto? Né, por conta do armador, por conta da PTAX, então tem todo, né, um trabalho nesse sentido e que se a gente conseguir diminuir, assim, eu sempre falo para os clientes isso, que a gente precisa trazer para eles benefício, assim como você tem trazido no crédito, para eles crescerem. Quando eles crescem, a gente cresce junto. Né? Não é ter um ponto de lucrar em um ou poucos processos, porque, né, a parceria de longo prazo que ela vai ser, vai ser produtiva, né? E a gente fala que o agente de carga, ele sofre muito, né? Hoje com frete embaixo ali, com custo bem baixo, é tranquilo. Agora quando a gente pegou lá, que você mesmo falou hoje, né? Quando o frete chegou ali em 10 mil, e aí? 10 mil dólares, você paga lá mais 8, 9% do PTAG sobre isso, a gente vê que varia bastante, esse valor é bem pesado. Então, se a gente conseguir mostrar que há outros meios de fazer isso, e aí a gente vai lançar na Intermodal, eu acho que a gente vai impactar esse mercado, e é um mercado gigante, a gente vai mostrar que ainda tem bastante campos para explorar dentro do comércio exterior. Pô, legal, legal. E fala um pouco mais dessa parte que você falou de a parte de análise de crédito. Então, assim, ó, eu tenho um cliente lá, ou vários importadores que estão assistindo a gente aqui, querem crédito, então eles querem importar, né? A gente tem bastante cliente de e-commerce e que eles querem alavancar, porque eles estão totalmente reféns dos fornecedores nacionais, porque dão crédito para eles. Então, qual que é o primeiro passo? É rápido, não é rápido?
Como que é? Os primeiros documentos, assim, né? Se é a mesma coisa com um kit banco de mandar para o banco ou não? Perfeito. Acho que eu vou separar nossos clientes em duas frentes. Primeiro são as trades, né? Como a gente tem feito na nossa parceria. Então a gente fomenta a trade para que ela possa fomentar o cliente dela, porque muitas trades perdem o cliente porque o cliente ele busca hoje a trade não só por benefício, mas também procurando um financiamento. Sim. Esse é o primeiro ponto. E o segundo é aquele importador que ele deseja ali realmente ter uma linha de crédito para fazer uma operação própria. O que a gente entendeu também é que o banco ele olha a operação do importador como um crédito qualquer no mercado. Então ele olha os índices financeiros, ele vai olhar lá balanço, DRE, patrimônio líquido, faturamento, e ele não entende a peculiaridade de cada segmento. Por exemplo, pneu, a margem super apertada, resina, e tem outras, por exemplo, vinho, azeite, que a gente sabe que tem uma margem muito superior. A gente consegue olhar tanto a parte financeira, mas eu acho que o mais incrível é que a gente olha o produto e a operação em si. Então a gente não tem só aquele comitê olhando os índices financeiros, o nosso comitê avalia o produto. Então é legal que são pessoas do Comex participando de comitê de crédito. Que legal. Então o que a gente entende aquele produto? Se ele vai ter, já que a carga é a garantia, o que eu tenho que entender? Se num caso de estresse eu consigo liquidar, vender Sim. essa carga muito rápida no mercado. Então às vezes você vai pegar aquele cliente que está totalmente alavancado, que ele está totalmente estressado, clientes até em RJ a gente tem, que hoje o mercado interno não dá mais crédito para ele e a gente dá crédito. Por exemplo, a gente tem clientes lá que estão em recuperação judicial, mas é fibra ótica, você sabe. Você trabalha com fibra Sim. ótica, é um produto super líquido no mercado. Líquido. Então, para a gente vai vender. Exato, é super interessante. Então, a gente faz um levantamento quando a gente vai operar. Quem seriam, no caso de estresse, quem seriam os compradores internos? A gente tem todos esses acessos. Então, a gente olha com muito carinho. Então, imagina aquele cliente que estava em RJ, que hoje não consegue crédito numa instituição financeira tradicional e a gente consegue fomentar esse cliente. Então a gente olha o lado financeiro, mas também a operação, realmente o que ele está trazendo, a carga, o produto dele. Não, maravilha, porque essa é a importância, né, de ter pessoas que conhecem o comércio exterior, né, e também, né, saber da liquidez disso, porque se precisa de liquidez. Vocês já passaram por muitos problemas disso, desafios na liquidação? Não, acho que o mais interessante é que a gente faz um preventivo antes, que é, eu vou operar com esse cliente, tá? Num caso de estresse, quem são os compradores nacionais dessa mercadoria? Legal. Então a gente já faz todo esse, vamos dizer assim, a gente já deixa um terreno pronto. Boa. A gente sempre pensa no pior cenário, Boa. Está preparado para um pior cenário. Mas por que esse tipo de operação não tem tanto estresse? Porque, vamos pegar aqui, você trabalha com importadores. A maioria dos nossos clientes, ele depende unicamente daquele produto. Então, se eu travo aquela mercadoria, né? Então, a gente falou lá que a dor dele é 30 dias para produzir, 60 em mar, 90 para chegar no Brasil. Se eu travo essa carga, eu estou travando realmente o fluxo de caixa. O negócio dele. Porque ele não vai vender aquela carga, sem venda ele não tem recurso. Não tem dinheiro para poder girar. E aí ele trava girar. tudo, ele trava o pagamento dos funcionários. Então eu estou, na verdade, com o verdadeiro fluxo de caixa dele. É verdade. Hoje a gente tem zero inadimplência, até hoje a gente não teve um caso de default. Sim, que legal, cara. Não, parabéns, parabéns. E a análise de crédito, ela é rápida? Como funciona a análise de crédito? Demora muito? Perfeito, a gente pede um kit banco comum, que demora ali para a gente analisar e trazer o retorno no máximo em 5 dias úteis. Tá? Legal. Então a gente faz todo um levantamento do cliente e aí traz o retorno. Depois disso, em 2 dias a gente está apto para operar. Nossa, super rápido. É super rápido. O comparativo hoje uma com semana, os bancos tradicionais. E se autorizou, já vai fazer a operação. Autorizou. Invoice BL. Invoice BL, somente esses 2 documentos, depois de aprovado. E não tem custo, não precisa ter muita burocracia para isso. Mas então e se eu não tenho BL ainda, porque eu preciso dar primeiro sinal? Como que funciona a ANAC nesse projeto? Perfeito. A gente tem o que a gente chama do pagamento antecipado ao fornecedor, onde, por muitas vezes, ele precisa pagar, ou geralmente ele tem aquele pagamento 30/70, 20/80. Eu entro com até 80% em cada uma dessas parcelas. Então, vamos supor, se é um pagamento inicial ali, que ele precisa pagar, sei lá, $20 mil, eu entro com 80% desses $20 mil. Entendi. Quando chegar a segunda parcela, que ele precisa pagar os outros 80%, eu entro com os 80%. Ou acontece do cliente falar, Thiago, eu já paguei os 20%, falta 80%, eu entro com esses 80%. Mas ele se compromete em te dar o BL. Isso, aí nesse caso a gente faz um preventivo e a gente faz um lastro logístico ali. Então, na verdade, é uma promessa de um BL. Isso. Aqui eu só opero com a Proforma. Tá? Isso, Proforma. Que é super simples também. É super simples, te manda Proforma manda e aí você paga 80% desse valor. Isso, tá. Exato. Aí ele faz, a diferença é que aqui
enquanto o primeiro, que eu vou dar aqui o exemplo, no Cargo Act, ele me dá o BL Invoice, eu coloco esse recurso como capital de giro. Tá. Então eu tive cliente que usou até para pagar 13º de funcionário. Legal, cara. É um dinheiro não carimbado, ele pode fazer isso. Como custa 80%, o que a gente vê os nossos clientes fazendo com muita recorrência é dando 30% para começar um novo pedido, e geralmente ele já tem um produto chegando, então ele já pega 50% e destina para impostos. E assim ele não para a operação. Nesse pagamento pré, aí aqui a gente vai carimbar o recurso. Como ainda não existe a mercadoria, e aí eu vou pagar essa mercadoria, aí eu crio uma conta dele dentro da ANAC, uma conta escrow, a conta vai estar no nome dele, não vou mudar o operacional, só que eu vou fazer o pagamento para o fornecedor. Como a conta está no nome dele, tudo sai no nome dele e não muda em nada a operação dele, eu sou um sócio oculto nessa operação. Que aí eu garanto o seguinte, a carga não existe, mas foi paga, eu tenho uma proforma, logo eu vou ter o BL. E aí quando tem o BL, vincula... Vinculo com a carga. Perfeito. Aí... com a conta escrow você fica seguro nessa... É uma conta boa, é uma conta segura tanto para a gente quanto para ele, porque ela no contrato determina quais são o que a gente pode fazer, quais são as movimentações dessa conta, né? Claro. Ela é uma conta mais específica. Então, nesse caso, é somente para pagamento ao fornecedor. Tanto que não é uma conta que pode ficar transitando dinheiro, ele pagar uma outra conta, nada. É uma conta específica. E o prazo disso quando chegar no Brasil, ele precisa desembolsar esse valor ou te dar outra carga em garantia, né? Como funciona isso? Perfeito. Muita gente acha, poxa, mas se a carga é garantia, minha carga chega no Brasil, sei lá, daqui a 60 dias, então é 60 dias de prazo. Não, a gente consegue chegar até em 180. E aí vai fazer como? Quando a carga dele chegar no Brasil, chegou com 60 dias, ele vai trocar por uma outra operação em andamento. E a gente outro BL. E aí pode ser de outra origem, outro fornecedor, outro produto, basta ele ter uma outra operação e a gente vai estendendo o prazo até os 180 dias. Chegou no D180, ele liquida e já pode tomar novamente. Novamente, como se fosse um cartão de crédito. Você pagou o limite, já pode usar no mesmo momento. Tá bom. Pô, legal, cara, legal. E como que a gente fala de mínimo uma operação dessa, né? Então, por exemplo, tem uns empresários que faturam de 100 mil reais até os 100 milhões de reais. Qual que é o mínimo que você vê para poder, né, valer a pena e submeter a ANAC Bank os documentos? Perfeito. A gente fala que operações ali acima de 20, 25 mil dólares recorrente já pode se tornar nosso cliente. Legal. Já pode ter esse funding, porque um pouco menor, ele vai ter dificuldade na troca do BL, né? Então, a partir do momento que ele já tem ali pelo menos uma operação recorrente de 20 mil dólares, a gente já consegue fomentar. Pô, perfeito, perfeito. Porque, cara, 25 mil dólares é realmente uma importação que não é grande, né? Você vai conseguir aí 120 mil reais, 130 mil reais, então, né, empresas, né, pequenas e médias já conseguem chegar nesse volume. Olha que interessante, a gente consegue alavancar em pelo menos 80%. Então, se ele importa 20 mil dólares, eu já entro com mais 80%. Então, basicamente, eu estou dobrando o volume dele. Então, ele consegue começar a negociar melhor. Então, vou dar aqui um exemplo. No pré, quando eu já posso até pagar o à vista. Poxa, se eu for pagar à vista o fornecedor dele, ele pode negociar um desconto, né? Então, aqui, esse recurso consegue fazer com que ele tenha poder de barganha, quando hoje não, né? A gente tem que ficar ali se humilhando para o chinês para dar desconto, para tentar dar um prazinho que seja, e a gente sabe que por conta do risco Brasil eles acabam não conseguindo. Cara, realmente é um detalhe importantíssimo para funcionar isso, né? E como você vê a ANAC nos próximos anos? Qual que é os planos de vocês? Bacana, isso aí a gente fez um planejamento essa semana. Que legal. Então a gente tem alguns investidores ali, alguns investidores do nosso fundo, e eles querem ali um planejamento. Bom, a ANAC hoje tem uma demanda muito alta, então na verdade quanto mais funding eu tiver, mais eu vou conseguir alavancar meus clientes. A gente começou pensando que ia ser muito para pequena e média empresa, e hoje não, a gente vê as grandes procurando a gente. Então, a gente tem clientes hoje que importa ali 40 milhões de dólares ano, então a gente olha ali e fala, caramba, esse cliente está fechando com a gente, né? Muito legal. Então a gente tem alguns segmentos que vem tendo uma demanda crescente, como resina plástica, então a gente vê a procura muito alta e são volumes grandes, aí por ser ali Estados Unidos, 15, 20 dias já está chegando,
Então hoje a gente vê aqui a ANAC nos próximos 2 anos ali operando com pelo menos ali uns 300 milhões de funding. Que legal, cara, que legal. Porque o mercado só cresce, né? O mercado de importação. A gente fala que são poucos importadores hoje, né, no Brasil. Dos 25 milhões de empresas que existem, somente 8 mil importam regularmente, é muito pouco. Né? E acho que com esse serviço, com essa, né, solução que a gente tem, né, acho que vai crescer, né, cada vez mais. E a gente sempre deixa para o final, né? Já vai pensando aí, a gente deixa, cara, uma história engraçada, algo que realmente né, de toda a sua trajetória, toda a sua carreira, né? O que você tem a dizer para o público, para o pessoal, assim, né, do Comex, alguma coisa engraçada, alguma coisa, né, irreverente que aconteceu? Olha, eu acho que eu estou há 2 anos na área do Comex, né? Eu brinco, falo, caí de paraquedas, foi 11 anos em cervejaria e 2 em Comex. Então, o primeiro ponto eu falo que as pessoas têm muito medo, a gente vê que o pequeno e o médio têm medo, né? Então, a gente vê aqui hoje no seu evento ali, muita gente nova, que às vezes prefere comprar aqui no distribuidor nacional do que importar. E quando a gente que está dentro fala, olha, compensa muito mais importar, né? Só que procurar profissionais sérios, então acho que a China Fácil é uma empresa muito séria, então a nossa parceria mostra isso, então mostra que vocês são uma empresa super relevante, séria no mercado. Procurar instituições que realmente entendam isso, porque por muitas vezes, eu vou dar um exemplo, o cliente pegou um Felipe e falou para mim, Thiago, me ajuda, o meu banco está pedindo ali a DI, mas o meu produto está no mar, e agora, o que eu faço? Ele falou que vai me colocar no Serasa, né? E a gente falou, olha, eu não tenho culpa do seu gerente não entender de Comex, a gente entende. Então, acho que esses são pontos engraçados ali no nosso dia a dia e cliente querendo importar um pouco de tudo, às vezes, né? Já apareceu, Thiago, eu quero trazer cachorro. Você fala, nossa, esse produto aí é complexo, né? A carga é a garantia, né? Não confesso que não vou saber bem o que fazer com essa carga. Pô, cliente trazendo carros, trazendo algumas coisas diferentes. Sexy shop, a gente brinca, fala, caramba, né? Se aqui ficar eu não sei o que fazer. A gente brinca até, fala, pô, se der default tem que ser vinho, né? Vinho, coisa vinho boa. Aí fica fácil. Mas eu acho que o que mais acontece é o cliente que chega e não tem profissionais adequados, porque é muito caro hoje você manter uma equipe profissional, né? Você ter ali um operacional para cuidar da carga em trânsito, você ter ali um comprador internacional. E eu acho que hoje tem empresas que você consegue terceirizar esse serviço, baixando muito o teu custo e você não ficar refém daquele funcionário. Eu tive um cliente que ele tinha um operacional, o operacional foi embora, recebeu proposta para ir para uma outra empresa e ele perdeu toda aquela parte. Então ali a gente indicou empresas terceirizadas porque, né, fica muito mais fácil, ele viu que baixou o custo e ele não fica mais refém de um funcionário até treinar, até que ele entrar. Eu acho que hoje é procurar bons profissionais e boas empresas. Pô, legal, bacana. Até pegando um pouco desse gancho, como que tá vocês para contratar profissionais? Pra gente está sendo realmente algo desafiador, né? Assim, o mercado não tá fácil. Bom, a sede da ANAC fica em Santa Catarina. Santa Catarina falta mão de obra, né? Falta mão de obra. Então é bem complexo. Mas hoje a gente tem um time muito bom. Então, legal. Até mandar um abraço aqui pro meu time. A gente tem realmente um time de especialistas. Na ANAC a gente tem valores cristãos, então isso é muito interessante. Legal. Então a gente fala que a gente já nasceu como uma empresa diferente. Então a gente olha o nosso colaborador, a gente não tem o que a gente fala daquela cultura escrita nas paredes, mas que não existe, né? Ouvimos a todos os colaboradores, não ouvimos. Não, a ANAC é uma empresa ainda que tem 30 colaboradores, não tem paredes. O nosso escritório ali a gente senta junto com um time, então a gente escuta bastante o time, a gente presta bastante atenção e a gente fala que o comercial tem que estar ali colado com a gente gosta de escutar barulho, né? Então acho que é isso. Então hoje a gente tem um time muito excelente e a gente vai treinando esse time. Então, por exemplo, o time de pré-vendedor, no mês passado a gente conseguiu ali dar uma promoção para um pré-vendedor para ir para a área ali operacional. Então, legal. Poxa, outra pessoa do comercial virando ali liderança dos pré-vendedores. Então a gente começa a treinar esse time internamente para que a gente possa realmente não ter essa dificuldade de contratação. Porque
porque quando precisa contratar, realmente hoje é difícil. É difícil, mas a gente gosta bastante também. A maioria, né, dos gerentes e diretores aqui da Martins começaram do zero com a gente. Então, tem pessoas com 20 anos, 25 anos de empresa, né, 18 anos de empresa, 14 anos de empresa, porque a gente gosta dessa forma de pegar talvez um auxiliar, um estagiário, né, até um analista júnior que está começando na carreira e a gente treiná-lo, né, moldá-lo, né, sem vícios, sem problema. E o que você pode deixar, acho que de final, a gente caminhando para o final, de dica para os importadores? Bom, acho que a dica é procurar verdadeiras instituições. Então, pesquisa no mercado, verifique quantos clientes tem, verifique quem são os clientes, para que você realmente possa ter a tranquilidade. Nem sempre a gente vai falar aquilo que te agrada, né? Então, muita gente fala assim, pô, Thiago, eu queria a melhor taxa do mundo. Cara, não existe. Então, hoje, pô, a Selic está alta. A gente traz ali, a gente traz opções para esse cliente para falar, são esses os prós e os contras. A gente tem uma frase muito legal, dita pelo Pedro, ele é nosso gerente da área ali operacional, que é o sincericídio. Eu prefiro ser muito sincero com os nossos clientes e perder a ponto do que falar algo e daqui a pouco ele me cobrar e eu não conseguir cumprir. Entregar. Eu acho que esse é o ponto. Acho que também o ponto é não desistir. Eu acho que esse é um campo muito grande, como você mesmo falou, é muito pouco os importadores que têm uma certa recorrência, então no começo é difícil, então eles vão começar a importar, vão aumentar o volume, aí falta o crédito, aí tem o crédito, poxa, alguma parte, aí o time tem que crescer, e aí precisa contratar mais gente, então eu brinco e falo que até ele realmente azeitar o negócio dele é muito desafiador. Mas hoje a gente vê que é um mercado gigante, com muita oportunidade. É um mercado que eu estou extremamente apaixonado com 2 anos e falo, gente, tem muita oportunidade. Tem muita oportunidade. Assim, eu sou apaixonado por Comex, né? Estou há 20 anos aqui, a nossa empresa é familiar, então meu pai fundou há 32 anos atrás. A gente é imerso, né? Parte da nossa família, meus tios, meus primos, né? Tudo no comércio exterior e a gente é apaixonado. É apaixonante. Apesar de ter o mesmo processo, que é pagar, embarcar, chegar, desembaraçar, entregar, tudo no meio disso é um desafio. Nenhuma carga é igual a outra, nenhum cliente é igual ao outro, né? Nenhum processo é igual ao outro, então, né, realmente é apaixonante. Thiago, quero te agradecer. Eu que te agradeço, né, realmente por, né, participar aqui do podcast. A gente quer trazer para profissionais entusiastas do comércio exterior, né, essa informação e a NAC Bank vem com grandes soluções, então obrigado mesmo. Obrigado, Thiago. Obrigado, pessoal.